Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa aqui o módulo 2, tá? Do nosso curso de Metodologia do Trabalho Científico. Como já falamos no módulo 1, este módulo 2 tem logo de início uma aula apresentando as áreas do conhecimento onde nós podemos aplicar a metodologia científica. Na aula de hoje, vamos adentrar um tópico geral que denomina-se metodologia do trabalho científico, que aí eu vou complementar dizendo metodologia do trabalho científico e áreas de aplicações, ok? Metodologia do trabalho científico e área de aplicações. E nós vamos começar aqui já no módulo 2, na aula 1 do módulo 2, falando sobre a metodologia científica aplicada às ciências sociais, considerando que temos alunos matriculados neste curso, que busca, objetiva, como falado anteriormente no módulo 1, a questão das atividades complementares em suas áreas. Então temos a antropologia, temos o pessoal da comunicação, do marketing, da administração, da arqueologia, da geografia humana, da história, da ciência política, da contabilidade, da estatística, da economia do direito, da psicologia social, da filosofia social, da sociologia e também do serviço social. Então essa nossa primeira abordagem dá-se-á discutindo a metodologia científica aplicada às ciências sociais. Como nós já combinamos, todas as aulas vão receber um protocolo. E qual é o objetivo desse protocolo? Tanto a OCW, quanto o SECO, quanto o INESPEC e quanto a organização das outras instituições que compartilham este conhecimento, que difunde o conhecimento propalado aqui na nossa sala virtual, eles têm um processo de avaliação. E penso eu, e eu já observei, o processo de avaliação do professor passa também pela organização. Ora, nós teremos uma prova lá na frente que poderá variar de 5 a 100 questões. Poderá ser objetiva, subjetiva, dedutiva, interpretativa. E nós vamos induzir, para que o aluno possa se organizar, nós vamos induzir o acompanhamento de todas as aulas. Então, esta aula recebe o protocolo de número 49.178, Metodologia do Trabalho Científico, suas áreas de aplicações, e a aula inicial é a metodologia científica aplicada às ciências sociais. Então nós vamos iniciar, para fins didáticos, nós vamos dizer que as ciências sociais é um campo de estudos distinto dos estudos cognominados de campo de estudos das humanidades. Neste segmento, no caso as ciências sociais, se desenvolve estudos de aspectos sociais do universo, aí eu coloquei entre aspas, mundo, que é o universo do mundo humano, integrando neste contexto relações em vida social de indivíduos e de grupos humanos. Então, dentro das ciências sociais, nós podemos incluir os estudos da antropologia, estudos da comunicação, do marketing, da administração, da arqueologia, da geografia humana, da história, da ciência política, da contabilidade, estatística, economia, direito, psicologia social, filosofia social e serviço social. Nós vamos observar lá na frente que haverá, até certo ponto, uma divergência doutrinária, que algumas dessas áreas de conhecimento difundido aqui neste momento, também, segundo alguns autores, se incorporaria também na questão das ciências humanas. Mas nós vamos tentar sistematizar, porque o objetivo aqui da metodologia científica, embora a minha formação como farmacologista e como licenciado em biologia e pesquisador nesta área das ciências exatas,
nós estamos tentando elevar o conhecimento, e aí, perdão, falo ciências biológicas, falei exatas, desculpa, ciências biológicas, né? Que são a biologia, biomedicina, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, farmácia, nutrição, odontologia, radiologia, veterinária e a medicina que está incluída neste contexto. Mas como eu falava anteriormente, então nós encontraremos alguns doutrinadores, alguns professores que vão colocar estes ramos dos estudos citados aqui, como por exemplo nas ciências humanas. Mas eu falava e complementei posteriormente, mas retorno à fala dizendo que o ponto fundamental nessa disciplina de metodologia do trabalho científico 1 é orientar o aluno para a redação científica, em particular o seu trabalho de conclusão de curso, que é o objetivo fundamental, né? É um dos objetivos primordiais desta disciplina. Nós podemos, antes de ter um conceito genérico da metodologia científica aplicada às ciências sociais, é extremamente importante conhecermos alguns conceitos. Então, podemos avançar dizendo que o termo ciência é geralmente conhecido como um conhecimento. O termo ciência ou a ciência é um norteador de praticamente tudo que nós fazemos. Isto é, tudo requer conhecimento, seja ele formal ou simplesmente um conhecimento natural adquirido no dia a dia, né? O estudo da ciência, o estudo tem várias classificações, e nesta aula nós vamos adotar o início preparatório de uma classificação em ciências formais e ciências empíricas. E aí, posteriormente, vamos evoluir para a questão das discussões e dos entendimentos, como, por exemplo, das ciências biológicas, das ciências exatas, das ciências humanas, das ciências sociais e etc. Né? Então, nós podemos dizer que as ciências formais, elas se dedicam aos estudos dos sistemas formais e têm como base símbolos e regras. Entende-se que, por exemplo, a matemática seja um bom exemplo, mas não se limita a ela, podendo incluir também o campo da lógica, muito empregado na ciência da computação, e outros ramos como a estatística, a microeconomia, a linguística, entre outros. Já em relação às ciências empíricas, nós podemos dizer que as ciências empíricas, por sua vez, são aquelas que se dedicam aos estudos da natureza, como as ciências naturais, e ao comportamento humano, no caso aqui, as ciências sociais. Como este nosso tópico preambular são as ciências sociais, nós podemos avançar, somar ao conjunto dos doutrinadores e das doutrinas e dos diversos entendimentos docenciais sobre o conceito de que as ciências sociais ela é o conhecimento sobre o comportamento humano e do seu mundo enquanto indivíduo, ou seu comportamento nos grupos humanos e na sociedade. E aí nós podemos considerar como sociais a antropologia, a psicologia, a sociologia, a economia, a ciência, a política, a comunicação, geografia humana, história e linguística, como anteriormente introduzimos esta visão, esse conceito. Já como ciências naturais, considera-se o conhecimento sobre a natureza e os eventos naturais. Neste caso, não inclui o comportamento humano, mas nós incluímos os aspectos físicos do universo e a lei natural. Considera-se como naturais as áreas da física, da astronomia, da biologia, da química, da geografia, da geologia, entre outras áreas a serem conceituadas. Nós que estamos envolvidos enquanto alunos, né, o conjunto de alunos de mestrado e doutorado, no Brasil em particular, busca uma referência em relação a alguns aspectos conceituais. E eu vou tentar, considerando o universo de alunos que participam das minhas salas virtuais, nós vamos começar tomando como referência a CAPES, né, que é uma coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior do MEC. Eles instituíram uma tabela de áreas do conhecimento,
que nós passaremos, e fiquem atentos, porque em uma questão eu posso, por exemplo, colocar na prova dizendo, a partir da tabela de áreas do conhecimento da CAPES, do Ministério da Educação do Brasil, né, a partir de estudos científicos de outras instituições, defina, a partir dos níveis da CAP, as áreas determinadas de conhecimento. Aí você já vai lembrar da nossa aula protocolo 49.178. Mas eu estava a falar que a tabela de áreas do conhecimento da CAPES, elas se define em alguns níveis. Então essa tabela, ela se propõe, né, a fazer uma divisão para os tipos de conhecimento. Na verdade, não é que o governo, essa é uma interpretação minha. Se alguém tiver uma interpretação diferente, pode fazer um feedback, não tem problema. Eu vou anunciar na rádio, no projeto da televisão, nas redes sociais. Quando eu falo televisão, televisão virtual, televisão web, que é o meio de comunicação que nós do SECO e INESPEC dispomos a partir de um computador, e aí difundimos o conhecimento. Então, se você aí do outro lado diverge desta posição conceitual que eu vou fazer agora, fique à vontade para os seus questionamentos, que o seu questionamento será bem recepcionado, será refletido. Se ele implicar em uma razoabilidade, em uma lógica de aceitabilidade, eu posso adequá-lo a uma interpretação sem perder de vista a minha formação e os meus princípios. Por quê? Porque o conhecimento ele não é fechado. Não é porque o professor César Augusto Venâncio da Silva está ministrando o curso de metodologia do trabalho científico que vai se impor num conceito dialético de dizer, não, é isso aqui e tem que ser. Não. Penso eu, e nós vamos ter a oportunidade de questionar quando chegar na introdução ao TCC, que nós vamos conversar nas próximas aulas, penso eu que a grande dificuldade que tem alguns alunos, e aí eu estou falando com uma experiência pessoal, que acompanho extraoficialmente, faço aqui acompanhamento e sou orientador extraoficial de algumas dezenas, que não é muito, são muitas dezenas, mas algumas dezenas de alunos, que o principal questionamento é, não, o meu professor de metodologia só vai dizer, isso aqui está errado, mude muito, isso aqui está errado, mude muito, isso aqui está errado, mude muito, e o aluno não consegue ter um feedback. Aqui eu não estou criticando os professores, eu estou me posicionando a partir da fala destes alunos. Mas eu falava então da questão da tabela, e aí eu digo que, no meu entendimento, o órgão CAPES do Ministério da Educação propôs essa divisão de tipos de conhecimento até mesmo para o investimento de recursos financeiros, o deslocamento de recursos financeiros públicos para a pesquisa brasileira. Portanto, uma normatização, princípios que se elenca para normatizar a área de estudo ou as áreas de conhecimentos que vão receber financiamento, portanto, a produção do saber para o desenvolvimento científico, tecnológico e humano do conhecimento na República Brasileira. Então, podemos ir para alguns níveis. O primeiro nível desta tabela, grande área, é uma aglomeração de diversas áreas do conhecimento em virtude dessa afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais, refletindo contextos sociopolíticos específicos. Já no segundo nível, a área de conjuntos. Aí já dentro do segundo nível é uma área, ou a área do segundo nível é um conjunto de conhecimentos interrelacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto de investigação, com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas. Aí nós temos um terceiro nível, aí entra a subárea, a segmentação da área do conhecimento estabelecida em função do objeto de estudo e de procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados. Então vamos terminar indo para o quarto e último nível, que é a especialidade, né? E aí dentro dessa especialidade há uma caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. Uma mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas e sub-áreas. Aí talvez justifica, e aí eu chamo a atenção dos alunos, justifica quando nós adentramos a questão
do conceito do que vem a ser ciências sociais e ciências humanas, né? Nós falamos que as ciências sociais, né, é um segmento que se desenvolve nesses estudos de aspectos sociais do universo do mundo humano integrado. E lá no conceito, para fins de organização, aí volta a bater na mesma tecla, para fomentar a pesquisa, para fomentar o desenvolvimento do conhecimento, o quarto nível dá essa previsibilidade de outras áreas do conhecimento, por exemplo, áreas das ciências humanas serem deslocadas também para uma conceituação de que ela está, por exemplo, nas ciências sociais. E isso é tão verdade que nós encontramos, né, conceitos que dizem que as ciências humanas ou humanidades são conhecimentos criteriosamente organizados da produção criativa humana e estudada por disciplina, como filosofia, história, direito, antropologia cultural, ciência da religião, arqueologia, teoria da arte, cinema, administração, dança, teoria musical, design, literatura, letras, filologia, entre outras. O ponto comum entre essas ciências é o objetivo de desvendar, né? Desvendar, podemos dizer que é desvendar a complexidade, né? É desvendar a complexidade ou as complexidades da sociedade humana, do aparelho psíquico e de suas criações. Ou seja, tem o ser humano como seu objeto de estudo e tem o seu foco. Portanto, englobam, portanto, o pensamento e a produção de conhecimento sobre a condição humana a partir de discursos específicos. Essa é a visão, por exemplo, do aspecto das ciências humanas. Quando nós voltamos, tá, para rever a conceituação e a inclusão de algumas áreas nas ciências sociais, nós vamos encontrar lá, como falei anteriormente, a antropologia, a comunicação, marca, administração, arqueologia, geografia, humana, história, ciência, política, contabilidade, estatística, filosofia, tá certo? Então, se você observar, prestem bem atenção. Se em um determinado momento, na prova, colocar a filosofia na área dos direitos, na área das ciências sociais, né, que ela pode estar também na área das ciências humanas, e fizer um questionamento, por exemplo, filosofia, certo? Filosofia, história, direito e antropologia cultural estão englobadas: A, nas ciências humanas, B, nas ciências sociais, nas ciências humanas e ciências sociais, ou nas ciências exatas? Ora, aí você vai recordar, bom, segundo a tabela do CAPES, aquela tabela que eles utilizam como um referencial para o fomento da pesquisa. Lá no quarto nível, essas áreas de especialidades podem adentrar dentro de outras áreas definidas como áreas de conhecimento específico. Então, pode ser, em um determinado momento, conceituada como ciências humanas ou ciências das humanidades, ou pode também ser ciências sociais. Ok? Meus caros amigos, terminamos aqui a primeira parte, módulo 1 da nossa aula, onde teve o objetivo de introduzir no primeiro momento a metodologia do trabalho científico e as aplicações das áreas de ciência. E falamos sobre a metodologia científica aplicada às ciências sociais. Não termina aqui, é apenas um intervalo da aula 1, né? Protocolo 49.178, e nós voltaremos na segunda aula ampliando o tema, interagindo com o tema. Você acompanha aqui na sala virtual o áudio seguido do texto, e este texto deve ser acompanhado juntamente com este áudio, e recomendo que você vá fazendo apontamentos, vão colocando tópicos, e se durante a pesquisa vocês se depararem com informações que possam, em tese, contradizer o que eu estou a falar, faça uma avaliação crítica, coloque nos comentários na sala, e aí nós vamos interagir em cima do seu comentário, porque
esse objetivo primordial é provocá-lo à redação, é provocá-lo à capacidade de fazer uma redação científica. E ao fazê-la, você vai interagir, contextualizar e dar uma nova versão, acompanhando as versões já existentes e pontuando aquelas versões que, à luz do seu entendimento, à luz da sua razoabilidade, possam ser mudados. E este conhecimento, ao ser mudado a partir de sua referência doutrinária ou a partir da sua pesquisa, que a partir de um entendimento de razoabilidade, aí você pode dizer, abre aspas, a partir deste conhecimento, interpretando este conhecimento, analisando outras escolas, eu tenho uma nova visão doutrinária. A visão é esta. Óbvio que aí será, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista científico, comparado para que se possa ter a real visão, o real entendimento do que realmente se destina o estudo da metodologia do trabalho científico. E aí, findo o seu trabalho, pontuado o seu trabalho, entendido o seu trabalho como uma revisão de pensamentos anteriores e que possa surgir um novo pensamento, aí eu posso dizer que você não só aprendeu os princípios da metodologia do trabalho científico, como também encontra-se capacitado para, na prática, se conduzir efetivamente como um pesquisador, ok? Muito obrigado pela atenção. Repito, esta é a aula protocolo 49.178, módulo 2, e logo mais estarei de volta.